Olá, meus amigos, imenso prazer dividir esse espaço aqui com vocês, um debate plural de ideias, de opiniões. E hoje eu quero tratar de um tema bastante interessante, um pouco revoltante para algumas pessoas, mas bastante interessante no ponto de vista jurídico. Vocês devem se lembrar que em 2018 um escândalo no processo eleitoral ganhou a capa dos principais noticiários falando-se em um esquema de laranjas de candidaturas de mulheres. Isso aconteceu em virtude das eleições de deputados, em que um determinado partido político teria registrado mulheres como candidatas tão somente para cumprir uma cota de gênero previsto na legislação eleitoral, sem que elas tivessem sequer feito campanha ou participado do processo eleitoral efetivamente. Esse introito inicial eu quis fazer apenas para que vocês se conceituem do que a gente vai falar aqui. E, portanto, essas chamadas candidaturas laranja ou candidaturas fictícias, seja lá como você quiser chamar, ela teve um espaço especial na nossa legislação há não muito tempo, e a própria previsão da lei ela foi construída a partir de uma análise da Constituição. E por que isso? Já no nosso artigo 5º, que é o primeiro artigo em que nós trabalhamos o conceito dos direitos dos cidadãos, e como nós já dissemos aqui em algumas outras ocasiões, a Constituição de 88, que é também chamada de Carta Cidadã, foi um texto criado pelos legisladores constituintes numa perspectiva em que o Brasil vinha se recuperando de um período de ditadura militar. Após esse período, quando os constituintes se reuniram lá em 1987 para começar as discussões, entenderam que seria preciso ter um texto que fosse robusto o suficiente para garantir direito às pessoas. E nesse prisma de garantia de direitos, nós acabamos produzindo um texto que, no artigo 5º, prevê dezenas de direitos fundamentais aos cidadãos. E quando falamos de cidadãos, é inadmissível que se interprete o texto como um termo masculino. O cidadão lato sensu, e aí pela própria normatização linguística brasileira utilizamos a referência no masculino, mas estamos falando de homens e mulheres. E diz lá logo o artigo 5º, inciso 1º, todos são iguais perante a lei. E quando falamos todos, falamos de homens, falamos de mulheres e falamos de qualquer outra pessoa, independente da sua opção sexual, que são constituídos como cidadãos desse nosso Estado. E nesse conceito, nesse contexto, temos ainda, já no primeiro dos artigos da Constituição, as bases que regerão nosso texto. E a base principal é que teremos um Estado em que haverá a garantia do pluralismo político, os diversos pensamentos, as diversas linhas ideológicas, e por isso mesmo nós vivemos no Estado democrático, em que há espaço para que as pessoas se manifestem nos diferentes espectros políticos. Eu quis fazer essa introdução para vocês, para a gente rememorar a uma questão importante sobre as candidaturas e a participação das mulheres na política, porque os nossos textos constitucionais, ao longo dos anos, eles foram se amadurecendo para compreender que não pode haver diferenciação de classe social, de raça e muito menos de gênero. E sem que isso, evidentemente, gerasse uma consequência imediata ao cenário político nacional, percebeu-se que por uma questão equivocadamente cultural, talvez, e aqui não podemos nos blindar com esse conceito de que a cultura do país é de um jeito X ou a cultura é de um jeito Y. É preciso que toda a sociedade evolua e compreenda que não pode haver diferenciação entre as pessoas. E nesse contexto, o legislador que produziu o texto da reforma eleitoral entendeu que seria preciso criar uma ferramenta de garantias para que as mulheres tivessem uma participação mais efetiva na vida política. Em virtude disso, estabeleceu lá no artigo 10º da Lei das Eleições, a Lei 9.504, artigo 10º, parágrafo 3º, de que forma isso seria construído. E me permitam aqui uma rápida digressão ao texto da lei para que vocês consigam entender aonde eu quero chegar.
Diz o dispositivo da lei: cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara de Deputados, para a Câmara Legislativa e para as Assembleias Legislativas Estaduais ou câmaras municipais, um total de até 150% do número de vagas disponíveis. Então vamos imaginar que numa cidade de 30, 40 ou 50 mil habitantes, ou nas grandes metrópoles, nós tenhamos 10 cadeiras de vereadores, ou numa Assembleia Legislativa que tenhamos 50 cadeiras em disputa de uma eleição. Nesse contexto, cada um dos partidos políticos poderá indicar para aquela eleição até 150% das cadeiras que estão disponíveis. Eu não sou tão bom em matemática, mas essa não seria uma conta difícil se a gente arredondasse os números. Então vamos imaginar um contexto de uma cidade que tenha 10 cadeiras em disputa. Quando eu falo em 150%, eu estou dizendo que o partido pode indicar até 15 cadeiras. E nesse conceito de cadeiras, eu passo de um princípio em que primeiro eu preciso saber quantos são os candidatos que um partido político pode indicar. Tendo este número e tendo essa resposta, eu os convido a descer um pouco mais esse artigo. E agora, no parágrafo 3º desse mesmo artigo 10º, e diz o dispositivo em questão: do número de vagas resultante das regras previstas nesse artigo, cada partido ou coligação preencherá um mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas do mesmo sexo. Veja que aqui há uma certa desatualização da norma, porque no ano de 2020 nós tivemos a primeira realidade de impossibilidade das coligações para as eleições proporcionais. Então, o trecho desse dispositivo que fala em coligações, ele não tem mais validade jurídica do nosso texto, se tornou uma norma inócua. Mas, no campo dos partidos políticos, isso sim é válido. Eu preciso garantir, portanto, que num contexto de lançamento de candidaturas, cada partido político deve garantir uma proporcionalidade de diferentes gêneros, 30% no mínimo para um e no máximo 70% para outra. E aí tanto faz, nós usamos a regra de falar que são cotas femininas, porque a realidade política brasileira indica que homens participam mais da vida política. Mas isso não significa que em determinadas cidades nós tenhamos 70% das vagas sendo preenchidas pelo partido político por mulheres e tão somente 30% por homens. Então essa é a regra geral das candidaturas. Só que quando a gente pensa num país em que as mulheres timidamente participavam da política e graças evidentemente, a própria evolução e o amadurecimento do cenário social brasileiro, nós tivemos uma certa mudança nos últimos tempos e esse quadro favoreceu, sem sombra de dúvidas, uma participação maior das mulheres. Ocorre que com ele há, por parte de alguns partidos, uma certa dificuldade de arregimentar para o seu núcleo político mulheres interessadas em se candidatar. Nessas hipóteses, quando eu tenho uma quantidade maior de homens que ultrapasse os 70%, ou uma quantidade maior de mulheres que ultrapasse esses 70%, eu preciso diminuir o número de candidatos desse gênero e garantir um equilíbrio do sexo oposto. Então, vamos imaginar que homens sejam 80% dos candidatos. O que eu devo fazer? Eu vou reduzindo o número de homens, não lanço uma chapa completa se eu não tenho condição de ter todos os candidatos respeitado esse limite de 70 e 30. Eu devo tirar o gênero que tem mais para que volte a esse equilíbrio. Então essa é, portanto, a regra geral. Diante desse contexto, nós tivemos nas eleições de 2016 as primeiras situações de uma análise bem dura da Justiça Eleitoral para os partidos políticos que lançavam candidatos sem desempenho. E nisso já eu vou tocar com vocês. Mas quero antes trazer a novidade para as eleições de 2018 e 2020, que foi a análise da ação direta de inconstitucionalidade 5617. O que entendeu o Supremo Tribunal Federal nessa ação direta de inconstitucionalidade? Veja, se eu tenho a necessidade ou a obrigatoriedade de ter uma divisão de 30% e 70% de proporcionalidade entre candidaturas de diferentes sexos ou de diferentes gêneros, no mesmo sentido, a distribuição dos recursos para gastos em campanha, e aí me refiro a gasto partidário e a gasto eleitoral de fundo especial de financiamento de campanha e fundo partidário, o partido também passou-se a estar obrigado
a fazer doações proporcionais às candidaturas desse gênero de menor quantidade de pessoas, respeitada também esta proporção de 30% e 70%. E aí, em 2018, nós percebemos, por exemplo, que candidaturas femininas recebiam recursos desse partido e lá no final do dia pagavam despesas de candidatos do sexo masculino. Por isso, a menção que se criou às chamadas candidaturas laranjas. Bom, nesse contexto todo, nós tivemos uma interpretação da Justiça Eleitoral, tanto nas justiças estaduais, nos tribunais regionais eleitorais, como também em âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, última instância da Justiça Eleitoral, a compreensão que se eu tenho uma chapa formada por candidatos em que houve a caracterização desta fraude, logo eu estou diante de uma situação que mancha, que macula todo o processo eleitoral daquela chapa em disputa e todos os candidatos dessa chapa pedem os seus votos, os votos de toda a chapa e, portanto, o DRAP, que é o demonstrativo de irregularidade de atos partidários, ele pode ser impugnado e, tendo provas robustas de que a candidata simplesmente lançou o seu nome sem interesse de concorrer, que ela contribuiu, seja porque foi forçada, seja porque foi enganada, ou seja porque agiu voluntariamente para fazer isso e eventualmente tenha recebido alguma coisa para agir na ilicitude. Eu aqui custo acreditar que isso possa acontecer. Me parece mais razoável que elas sejam levadas ao erro ou sejam enganadas efetivamente para que isso aconteça. Nessas situações, a Justiça Eleitoral tem sido dura. Não, se agiu desta forma, a consequência é a cassação de toda a chapa. E caindo toda a chapa, os votos desse partido político, e aí pensando a partir de 2020, quando não há mais coligação, todos os votos são anulados e há uma recontagem sobre os votos que esse partido recebeu, tanto nos seus candidatos como por legenda. Mas, diante desta situação, houve um partido político que apresentou uma outra ação direta de inconstitucionalidade, que foi a ADI 6338. E o que questiona o partido político Solidariedade, que é o autor desta ação? Ele questiona a regularidade de uma interpretação que entende que toda uma chapa deve cair, que na leitura do partido político eu só deveria penalizar aquele que agiu dolosamente para que isso acontecesse e, eventualmente, o partido político responsável pelo ato. Os candidatos eleitos, na leitura deste partido político que entrou com a ação, não poderiam ser penalizados, não poderiam ser responsabilizados. Qual é o status atual dessa ação? Já existe um parecer da Advocacia Geral da União entendendo que esta tentativa de mudança de interpretação é equivocada e, portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo que determina a cassação de toda a chapa. E também o Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral da República, também há 2 semanas, no início do mês de novembro, apresentou um parecer no mesmo sentido, entendendo a absoluta regularidade destas determinações. Pois bem, conhecemos agora o cenário, o retrato do que é uma candidatura fictícia. E como eu encaro essa situação durante o processo eleitoral? Antes da gente avançar nesse tema, eu quero trazer aqui uma outra questão importante. Nada impede que, eventualmente, uma mulher no meio de um processo eleitoral, ou um homem numa cidade em que as mulheres sejam maioria como candidatas, entenda que não faz sentido continuar naquele processo eleitoral por uma razão de cunho pessoal. Veja, se não ficar configurado a tentativa de tão somente cumprir tabela no momento do lançamento da candidatura, mas que havia um ânimo de participar do processo eleitoral e que por uma razão adversa precisou desistir, ainda que não desista de forma formal, que seja uma desistência tácita, mas vamos imaginar que uma candidata tem na sua família a sua mãe acometida de uma grave doença, o seu filho que precisa de cuidados, de participação mais presente da mãe em casa, seja qual seja o motivo.
Nessas situações, se ela consegue depois demonstrar que o motivo do cancelamento ou o motivo da sua desistência está relacionado a um ato posterior ao início do processo eleitoral, que ela não previa ou que isso criou um problema familiar no seu relacionamento com pessoas próximas, com o seu trabalho, nessa hipótese eu não vou estar diante de uma tentativa de fraude, porque há um fato concreto que a impediu de continuar naquele processo. E nessa hipótese todos estão vestidos da tão aventurada boa-fé. Havendo boa-fé, não há que se falar em cassação de chapa, não há que se falar em fraude. Agora, pensando quanto aos instrumentos processuais para eu atingir isso. Estamos bem próximo da data da diplomação. Os partidos políticos, os candidatos serão diplomados pela Justiça Eleitoral até o final de dezembro. Entre 18 e 19 de dezembro é a data final para a diplomação. Até a data da diplomação existe um instrumento que é a ação de investigação judicial eleitoral. Nesta ação, eu abro um procedimento investigatório em que eu preciso produzir provas e demonstrar à Justiça Eleitoral que determinado partido político realizou um ato que foi maléfico ao processo eleitoral, que maculou a eleição daquela chapa, daquele partido político naquele município. Então, a AIGE, também conhecida como AIGE, é um instrumento adequado para isso, para que eu persiga a anulação total dos votos daquele partido político. E, naturalmente, a ação visa impugnar o DRAP, que é o demonstrativo de regularidade dos atos partidários, e, como consequência, todos os candidatos daquela agremiação que participaram do pleito, sendo eles todos penalizados pelo resultado de uma eventual fraude. Mas vamos imaginar que essa situação venha a ser de conhecimento das pessoas dessa existência de fraude, por exemplo, depois do dia da diplomação. O problema não está encerrado quando se diploma, porque aí a gente possui um outro instrumento, que é a ação de impugnação ao mandato eletivo, que pode ser distribuída em até 15 dias depois da diplomação dos eleitos. Nessa hipótese, o que eu vou perseguir é também a fraude, num contexto de uma ação um pouco diferente, que corre sob sigilo, que tem características próprias, mas que visa igualmente a impugnação do mandato. Então fiquem atentos, esse é um tema que em 2020 ele continuará a ser latente. Temos diversos casos em cidades que mulheres tiveram um desempenho de 0 votos, de 1 voto, de 2 votos e eventualmente fizeram campanha para outros candidatos. Em 2018 nós tivemos também um caso de uma mulher, acho que teve 3 ou 4 votos e fazia campanha para um outro candidato. Mesmo assim ela ainda chegou a receber alguns votos. Em decisão recente, o Tribunal Superior Eleitoral demorou o caso para ser julgado, então os deputados, os vereadores que estavam vivendo um contexto de ilegalidade, pendurados pela ausência de uma decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral, quase que exerceram na totalidade do seu mandato, mas fato é que uma situação como essa, além de derrubar a chapa, pode tornar os responsáveis inelegíveis por 8 anos após a decisão desta ação de investigação judicial eleitoral ou da ação de impugnação ao mandato eletivo. Então, quanto às candidaturas fictícias, eu queria trazer essas considerações a você. Espero que a gente possa debater um pouco mais esse assunto, pensar em alternativas para que esse tipo de iniciativa tão espúria ao processo eleitoral ainda prevaleça e, oxalá, possamos ter cada vez mais um parlamento ou a própria vida política composta por pessoas de diferentes pensamentos. Porque a democracia, ela só acontece, ela só cresce e ela só amadurece no que é diferente, no que é plural. Obrigado, satisfação muito grande estar aqui com vocês. Até o nosso próximo encontro.